Olá pessoal, professor Knesel aqui novamente, continuando nossos vídeos sobre programação em linguagem C, ainda na parte de estruturas de repetição, nós vamos ver uma forma de controle baseada em contagem ou utilizando uma variável chamada contador. No vídeo anterior, nós vimos, o básico sobre estrutura de repetição e vimos que a gente precisa de uma forma de fazer o controle, da repetição. Então, nós vimos essa figura aqui, tem basicamente três formas, né? O controle por contagem ou contador, pelo valor da variável inicial e por entradas do usuário. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre esse tipo de controle da esquerda aqui. Nessa forma de controle por contador ou por contagem, o controle do loop ele é feito por uma variável que faz a contagem de quantas vezes o bloco interno é executado. Tá? Tem uma variávelzinha que toda vez que passa, né, por dentro do bloco de repetição, o valor dela aumenta ou diminui. Tá? Essa variável é conhecida como contador. É muito comum a gente encontrar uma variável com o nome de i, tá? Para essa finalidade. Inclusive, eu tinha um professor na faculdade que dizia que todo bom programa tem uma variável i. Tá? Na literatura, inclusive, vocês vão encontrar muitas vezes aí uma variável com esse nome de i, né, para controlar a repetição. Esse tipo de repetição ele funciona muito bem quando a gente sabe exatamente quantas vezes o loop precisa acontecer. Quando a gente tem limites bem definidos, né? Um valor inicial, um valor final, tá? Quando a gente sabe bem esses limites, a gente consegue fazer então o controle por contagem. Então, basicamente, a gente tem essa estrutura aqui. Essa figurinha vocês já viram também, né? A variável de controle ela aparece três vezes, uma antes de iniciar o laço, uma na condição e uma na mudança de valor. Né? Então, aplicado nesse controle por contador, eu chamei essa variável de i, ok? Então, ela aparece também três vezes. Ó. Aqui no valor inicial, defini o valor inicial dela como 1, a variável i aparece aqui na condição, tá? Então, enquanto o valor de i for menor do que 5, a gente vai ficar aqui no laço de repetição, tá? E aí, dentro do laço, acontece, então, a mudança de valor. Essa mudança de valor, ela sempre acontece no final do laço, tá? Então, aqui temos, né, i igual ao valor de i mais 1. Então, toda vez que passar por aqui, o valor de i aumenta, tá? Então, começa em 1, aí vai dar verdadeiro aqui, ele entra, i mais 1, né? O valor de i era 1, mais 1, 2. Guarda o 2. Volta, testa aqui. 2 é menor que 5, verdadeiro. Imprime o valor de i na tela, pega o valor de i que é 2, soma 1, dá 3, guarda o 3, tá? E assim sucessivamente. Quando der falso aqui, interrompido o laço e continuamos a execução das instruções que tem aqui para diante. Então, como é que é o código-fonte dessa estrutura? Nós precisamos sempre desses três elementos aqui, né? Da inicialização, do valor inicial, da condição e do incremento ou da mudança de valor, tá? Então, temos esses três elementos presentes aqui no fluxograma e aqui no código-fonte também. Então, aqui ó, temos a declaração da nossa variável i, que é a variável de controle. O valor inicial dela é 0, como a gente pode ver aqui. Temos a condição. Então, enquanto o i for menor que 5, a gente vai permanecer nesse ciclo aqui, nesse loop, nesse laço. Aí temos as chavezinhas, né? Abre e fecha. O código que tiver aqui dentro desse abre e fecha chaves, ele vai ser executado enquanto o resultado desse teste for verdadeiro. Temos um printf aqui para mostrar o valor do i na tela e o incremento. Então, a mudança de valor, o novo valor da variável i. Tá? Então, a variável i tem que aparecer três vezes. Aqui na inicialização, aqui na condição e aqui na mudança de valor.
tá? E não esquecer da indentação, né? Sempre que a gente abre chaves, o bloco ele é deslocado para a direita para que visualmente fique fácil de a gente identificar melhor as estruturas dentro do nosso programa. Então a gente vai agora lá para o Code Blocks, copiar e colar esse código aqui e executar ele passo a passo e ver o que, que acontece aí com a variável, o resultado das condições e o que, que aparece na tela. Para permitir a execução do programa passo a passo, a gente precisa criar um projeto e executar ele no modo debug. Já expliquei como fazer isso em outro vídeo, eu vou colocar o link desse vídeo na descrição. Tá? Então nós vamos aqui, então File, New Project, Console Application, linguagem C. Vamos colocar aqui repetição, início. Vamos definir aqui a pasta onde ele será salvo. Então eu vou aqui em este computador, vou deixar aqui na pasta Downloads mesmo. Ok, Next, as duas opções ligadas. E temos aqui então o nosso projetinho. Eu vou abrir aqui o main. E aqui agora vamos colocar o código fonte desse programinha. Temos aqui então o código fonte. Vamos colocar um breakpoint aqui no início e ativar aqui o modo de debug. Nosso programa está então em execução. Temos aqui a janelinha preta. Temos aqui o painelzinho watches das variáveis. Vejam aqui que a variável i tem o valor 77. É um lixo de memória, né? O debugger aqui está na linha 4. Essa linha ainda não foi executada. Só foi reservado o espaço de memória. Então agora eu vou passo a passo, usando a tecla F7 ou esse botãozinho aqui, para fazer o debug. Então vamos lá, ó, F7, ó, variável i, valor 0. Agora ele vai fazer o teste lógico, né? I é menor que 5, então o 0 é menor que 5, é verdadeiro, né? F7, deu verdadeiro, entrou para o bloco. Agora ele vai imprimir o valor de i na tela, vai imprimir lá na tela 0, e agora essa instrução aqui. Lembram-se lá do início, quando a gente tinha expressões aritméticas? O que acontece aqui? Ó? Primeiro, a CPU executa o que tiver à direita do sinal de igual. Tá? Então, o que ela vai fazer primeiro? Ela vai buscar o valor do i na memória. Então, ela vai buscar o valor 0, vai somar com o 1. Então, 0 mais 1 dá 1. Esse resultado da expressão, que é 1, vai ser guardado no próprio i. Tá? Então, quando eu apertar aqui o F7 ou clicar aqui em Next Line, o valor do i passa para 1. Quer ver só? Next Line passou para i, para 1. Tá? E aí ele retornou aqui para o while. Né? Então, acabou o bloco, ele volta para a instrução while e ele o que vai fazer agora? Vai realizar o teste de novo. I é menor que 5, então ele vai buscar lá o valor da memória. 1 é menor que 5, é verdadeiro. Né? Ele vai entrar, vai imprimir na tela. Ó, vejam aqui na telinha preta que apareceu I1. Agora ele vai incrementar. Incrementa e volta lá para o while. Ó, passou para 2 e voltou para o while. E assim, ó, F7, a gente vai repetindo. Agora temos o valor 3. Né? Ó, imprimiu o 4 na tela. O que vai acontecer agora? I mais 1. Né? Ele vai pegar o 4 da variável i, vai somar com 1 da 5. Ele vai gravar o 5 na variável i. E ele volta para testar. Vejam que ele voltou para cá. E aí, agora, vamos ver aqui. Ó. O i é menor do que 5? Então, 5 é menor do que 5? Não. 5 não é menor que 5. Vai dar falso, ele vai pular aqui para a instrução return. Ó, F7 pulou para a instrução return. Tá? Então, esse programinha aqui, conforme o que a gente definiu no valor inicial, na condição
e no incremento, ele produz isso aqui como resultado. Então, ele foi do 0 até o 4. Se nós quiséssemos incluir o próprio 5, bastava ter colocado aqui menor ou igual. Aí ele considera o 5 junto. Aquele exemplo que a gente mostrou ali anteriormente, o valor inicial era fixo dentro do programa. No próprio programa a gente escreveu lá i recebe 0, a condição i menor que 5. Então ele parava ali no 4. Tá? Nós podemos fazer com que isso seja variável, né? Deixar o usuário escolher os valores de início e de fim. Tá? Mas lembre-se que sempre que a gente tem um limite muito bem definido, tá? Antes de entrar no while, a gente já conhece esses limites. Então, o que a gente pode fazer? A gente solicita ao usuário que ele forneça os valores inicial e final, e a gente usa esses valores na inicialização e na condição. Tá? Então, aqui a gente tem em forma de fluxograma. Vejam aqui, ó, o valor inicial da nossa variável i, a variável de controle, ao invés de começar em 0 ou em 1, ela vai começar no valor que o usuário digitou para a variável ini. Enquanto o valor desse i for menor ou igual a fim, a gente vai então imprimir esse valor na tela e fazer aumentar de 1 em 1. Logicamente, a gente pode fazer, por exemplo, de trás para frente, né? Basta fazer uma subtração aqui e trocar o operador, né? Em vez de menor ou igual, pode ser maior ou igual, tá? Então, vamos ver aqui o código fonte, ó. Entrada dos valores ini e fim. Eu inicializo a minha variável de controle com o valor inicial. O valor final eu uso aqui na condição. E aí, aqui dentro, tem só um printzinho, né, da variável i para a gente acompanhar na telinha preta o que acontece. E o incremento, né? Então, a gente não pode esquecer desses três elementos, ó, valor inicial, condição e incremento. A nossa variável de controle, ela aparece nos três. Então, vamos agora lá para o Code Blocks, executar esse programinha aqui. Temos aqui, então, pronto o código fonte. Vou colocar o breakpoint no ponto aqui depois da entrada de dados, né? Para que ele não fique me interrompendo, eu preciso ficar dando F7 para cada um dos scanf e ficar alternando de tela, ok? Então ele vai começar a execução do programa direto até esse ponto aqui. Então eu vou aqui, temos aqui a telinha preta, então vou clicar aqui para fornecer o valor, vou colocar de 4 a 8. Quando eu der o Enter, o debug vai começar a partir desse ponto aqui. Ó, então começou aqui. Vejam as variáveis ini e fim, 4 e 8. O i, por enquanto, tem lixo de memória. Então, próxima instrução, vou rolar a telinha aqui um pouquinho para baixo. Próxima instrução, ó, i começou no 4, ó, i igual a ini. Então, o i recebe o valor do ini. E aqui começa o ciclo. É menor que o fim? É verdadeiro. Ele vai entrar, nós vamos incrementar o valor do i. Ó, ele passou para 5. Começou aqui a impressão dos valores na tela. Então, eu vou passo a passo. Ó, igual a 5. 6 agora. Subiu para 7. A gente ainda não imprimiu na tela, né? Porque antes de imprimir o 7, a gente tem que fazer o teste da condição. Continua. Ó, imprimiu o 7. Agora vai acontecer o incremento. Ele vai passar para 8. Passou para 8. Vou imprimir na tela? Não sei. Só se passar pela condição, né? Então, primeiro, por isso que a gente sempre põe essa instrução aqui no final do laço, tá? Para forçar a próxima instrução, o teste condicional. Se eu fizer isso aqui logo no início, né, pode não dar o resultado desejado. Tá? Então, ó, F7, ó, 8 é menor ou igual a 8, ainda é verdadeiro. Entra no bloco, imprime na tela, ó, imprimiu 8 aqui.
Passou para 9 o valor. Vou imprimir na tela? Só se passar no teste primeiro, né? Por isso que ele retorna sempre para o teste condicional aqui na instrução while. Então, 9 é menor ou igual a 8? Não, vai dar falso. Ele segue a vida nas outras instruções que tiver depois do laço. Tá? Eu vou apertar aqui para finalizar e acabou o nosso programa. Tá? Então, assim a gente consegue, né, ter uma flexibilidade um pouquinho maior. É muito comum em estruturas de repetição a gente ter um acumulador. Tá? Ele vai acumulando dentro dessa variável, né? O acumulador é uma variável, ele vai acumulando alguns valores dentro de si. Tá? Então, o acumulador, nesse programinha aqui, eu chamei ele de soma, certo? O formato dele é assim, ó, é soma, recebe o valor que ele já tem, mais um novo valor. Tá? No caso aqui, eu quero acumular todos os valores de i. Que valores de i são esses? Começando no 0 até o 4. Então, na verdade, vai dar 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Tá? Esses valores vão ser acumulados dentro dessa variável soma. E aqui no final eu tenho um printf soma, né, para mostrar o resultado dessa soma no final. Então vamos lá no Code Blocks executar esse programinha aqui. Aqui está um código fonte, né? Eu peguei o código fonte anterior, eu mantive aqui a questão do valor inicial e final, tá? Eu só incluí então a variável soma e eu inicializei ela com 0, né? Caso a gente não entre nenhuma vez no laço, o valor da variável soma que a gente colocar no final vai ser então 0, né? Só esqueci aqui do printf soma no final. Breakpoint setado aqui no início da repetição. Então vamos aqui, debugar. Então está pedindo ali o valor inicial, eu vou colocar aqui de 1, final 5. E aí começou o debug. Tá? Então vejam aqui, ó, ini 1, fim 5, soma 0. Por enquanto, a variável i tem lixo. Então, next line, ó, inicializamos o valor da variável i com o valor inicial, foi essa linha 12. Agora, o teste da condição, ele vai entrar, vai começar a imprimir os valores e vejam aqui, ó, soma igual a soma mais i. O que vai acontecer? Eu vou executar essa expressão aritmética que ficou aqui em cinza. Então, soma mais o valor de i. Soma é 0, mais o valor de i, 1. 0 mais 1, 1. Esse valor eu vou guardar onde? Na variável soma. Então, aqui o soma passa a valer 1 quando eu pressionar F7. Ali, ó. Tá? Agora acontece o incremento, né, na linha seguinte, então vejam que a gente deixou isso para o final do laço, tá? Sempre no final do laço. Incrementou, retorna. Fez o teste, deu verdadeiro, imprime na tela. De novo aqui, ó, a expressão aritmética. Soma mais i. Soma vale 1, i vale 2. 1 mais 2 dá 3. 3 eu vou guardar aqui na variável soma. Ó, soma agora vale 3. E aí a gente vai seguindo. Ó, de novo a expressão aritmética. Vou fazer o quê? Soma mais i. Soma é 3, mais o valor de i, 3. 3 mais 3, 6. Soma passa a valer 6. E aí a gente vai seguindo. De novo a expressão aritmética. Soma mais i, então o 6 que eu tinha antes, mais o 4 que eu tenho agora, dá 10. Eu vou guardar 10 aqui na variável soma. A gente incrementa e retorna para o teste. Mais uma vez, soma mais i, soma 10, i vale 5, vai dar 15. 15,
o resultado armazenado aqui, incremento do contador, variável i agora vai passar para 6, só que 6 já estoura o nosso limite. Então agora o resultado do teste condicional aqui vai dar falso. E ele segue aqui para a linha 18, ele pula o bloco e segue na instrução aqui da linha 18. Ó, tá ali na linha 18, triângulozinho amarelo. Vou imprimir o valor da variável soma na tela, vai dar 15. Tá? Ó, soma 15. Então vejam lá, ó. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. Tá? E para encerrar o programa, vou clicar aqui para ele continuar a execução das outras instruções até chegar no final. E para finalizar a parte de conteúdo, né, então vocês vão ver que o conteúdo ele não é extenso. Né? Eu vou mostrar para vocês nesses vídeos o básico, depois é importante acompanhar ali as listas de exercícios e ir praticando. Né? O grau de dificuldade ele vai aumentando. Eventualmente eu vou gravar algum vídeo aí sobre algum exercício específico que envolve aí uma complexidade um pouquinho maior, algumas condições um pouquinho mais complicadas, tá? Então vamos ver aqui, ó, while com if, tá? Então a gente vai ter um bloco de while, bloco de repetição, e dentro desse bloco de repetição eu vou fazer, né, cada vez que passar por aqui eu vou fazer um if, vou fazer um teste lógico. Tá? Nesse exemplo aqui, tá? O teste lógico ele serve para processar, fazer alguma operação aritmética, mostrar alguma coisa na tela, né? Somente os valores que atendem uma determinada condição. Então vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ignorar por enquanto o if e vamos dar uma olhadinha aqui na minha repetição. Eu tenho aqui ó, um valor de x começa em 6, o valor de y é 14. Ó, a variável i recebe x. Então, o valor da minha variável i, que é a variável de controle, ó, vejam que ela aparece aqui 3 vezes. Ó, inicialização, condição, novo valor. Começa no valor de x e enquanto ela é menor do que o valor de y, que é 14, ele vai aumentando de 1 em 1. O que tem dentro do laço agora? Esse aqui é o esqueleto da repetição. Valor inicial, condição, incremento. O que tem dentro do meu laço? Tem um if para testar o valor de i. Quero fazer algum teste lógico com esse valor de i. Que teste é esse aqui? Ó? Resto da divisão do i por 2 diferente de zero. Isso significa que a gente quer testar ali para ver se o valor do i é ímpar. Se o resto é zero, ele é par. Se o resto é diferente de zero, ele é ímpar. Caso seja ímpar, caso dê verdadeiro esse teste lógico aqui, o que vai acontecer? Nós vamos imprimir o valor do i na tela. Então, ele vai mostrar os valores ímpares do x até o y. Ele vai de 1 em 1. Quando o teste der verdadeiro, ou seja, quando ele encontrar um valor que é ímpar, ele vai imprimir na tela. Tá? Então, essa instrução printf aqui nem sempre será executada. Temos aqui o código-fonte. Eu só mantive aqui os valores inicial e final. Tirei a parte do acumulador ali da soma e incluí, então, o comando if. Vejam que a gente tem que pensar aqui o que depende de uma condição para ser executada ou não. O que depende é imprimir o número na tela ou não. Eu só quero imprimir os que são ímpares. O incremento ele tem que ficar fora do if. Tá? Senão vai dar um looping infinito. Porque eu só vou incrementar o valor de if quando for verdadeiro. Depois dá sempre falso, ele nunca mais entra no if e não incrementa a variável, tá? Então, isso aqui não depende da condição. O incremento fica fora do if. Assim como em outros laços, o valor da nossa variável de controle, a mudança de valor ocorre no final do laço e sempre fora de if, nunca dentro de um bloco if.
breakpoint aqui no início da repetição. Vamos ver como é que é o comportamento desse nosso programinha aqui. Ok, programa em execução. Valor inicial, vamos colocar ali aqueles valores de x e y do slide que a gente tinha antes, ó, 6, 14. E aí, passo a passo aqui a partir da linha 11. Então, ó, 6, 14, variável i, lixo de memória. Então, F7, ó, o i começou no valor 6, passou no teste, agora vem o if, tá? Então, aqui vai dar verdadeiro ou falso? O resto da divisão do i, que vale 6, por 2 é diferente de zero? Então, vamos ver aqui, ó, 6 dividido por 2 dá 3 e sobra 0. Esse 0 é diferente de zero? É falso. Então, o que acontece? Pula o if, vejam só, pula o if e vai direto para o incremento. Aqui no incremento, agora i vale 7. E o nosso if, então, agora vai dar verdadeiro. O que vai acontecer? Printf do valor ímpar na tela. Então, ele ignorou o 6. Ele considerou só ímpar. Vamos continuar aqui com F7. Ó, aqui vai ignorar, ele vai pular direto para o incremento. Ó, pulou. Vamos continuar. Agora vai dar verdadeiro porque temos o valor 9 aqui, ó. Vai dar verdadeiro, ele vai imprimir 9 na tela. Avança para o 10. Vai imprimir na tela? Não, né? Ele vai pular, porque não é ímpar. Incrementou, passou para 11. Agora sim eu vou imprimir na tela. Ó. Tô passo a passo aqui com a tecla F7. Imprimiu 11 na tela e assim a gente vai. Ó, agora vai imprimir o 13. Passou para 14. Está dentro da condição do while? Ainda está, né? Só que para imprimir não. Incrementa para 15. O 15 atende a condição do while? Não. Passou do 14 já, né? Então ele encerra. Eu vou clicar agora aqui para continuar as demais instruções. Acabou o meu programa. Então, temos isso aqui como resultado, né? Ó, entre 6 e 14, os números ímpares, 7, 9, 11 e 13. Da parte de conteúdo sobre a estrutura de controle de repetição é isso. O if nós já vimos antes, né? Então não tem nada de novo com o if, exceto que o if agora ele está sendo executado de forma repetida. Então, quando a gente resolver um problema usando estrutura de repetição, a gente começa pelo while, vê se o while está funcionando, não esquece do valor inicial, não esquece de fazer a condição, coloca lá o incremento dentro do laço, e aí depois a gente começa a resolver o problema de forma mais específica, o que se pede no enunciado dos exercícios. Encerramos então mais um vídeo de programação em linguagem C, falando sobre estruturas de repetição com controle por contador. Um abraço, fiquem bem, até o próximo vídeo. Tchau!